Boa noite, pessoal! Estamos aqui em mais uma live do Janelas e Portas da Alma. E como eu sempre digo, esse é um projeto da Importe. Uma vez mais, um prazer imenso estar aqui com vocês. Para quem já veio, para quem já conhece, para quem não conhece, esse é o momento da gente abrir a porta da alma. Abrir a porta da alma soa meio louco, mas é exatamente isso. A gente falar de coisas boas. O projeto começou na pandemia, para a gente falar o que estava dentro da gente, para liberar. E ele foi funcionando de uma maneira, especialmente as nossas lives, que a gente ia finalizar ela na live passada, mas um monte de gente mandou mensagem falando, pelo amor de Deus, não para não. Então estamos aqui. E hoje a gente vem, olha, vou falar, essa live foi super esperada, porque nós vamos falar com Alexandre Iglesias e a esposa dele, Amanda Iglesias, sobre um assunto que é de muito, muito interesse meu, que é sobre ser coach. Ele é um coach, está morando agora em Portugal e a Amanda é a esposa dele e eles trabalham junto. Daqui a pouco eu explico mais como é que a gente se conheceu, como é que a gente decidiu, na verdade, fazer essa live com eles. Manda um oi vocês primeiro. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, estou aqui de volta. Voltei, foi rápido. foi muito rápido. Oi, boa noite, boa noite. Exato, fechou. Aí vai. E eu explico como é que foi, gente. A gente começou falando por um grupo. Toda vez que a gente vai começar uma live, a gente tem um grupo do WhatsApp que a gente coloca todo mundo. E aí, a Ângela colocou o grupo inteiro. E aí era assim, eram 3 pessoas diferentes ali. Três homens diferentes. E aí veio uma mensagem da Amanda. Eu falei, Ângela, o que tá acontecendo? Me explica bem. Quem é a Amanda? Ela falou, não, a Amanda, ela é esposa do Alexandre. E eles trabalham junto. E ele é coach. Normalmente a gente pega pessoas para fazer um tema em comum e fazer uma coisa legal. Eu mandei uma mensagem privada pra Ângela. Ângela, por favor, posso falar direto com eles? Que eu acho que a gente tem que fazer uma live só com eles. Aí ela falou, lógico, pode falar, porque esse é um tema muito querido. Gente, sabemos, coach está na moda, não só está na moda, como tá aí, profissão do futuro, fazer conexão com as pessoas, independente de como você está. Alexandre e Amanda, nesse momento, estão em Portugal e o meu interesse foi muito grande. A gente bateu um papo pré-live, que o nosso pré-live foi 40 minutos, ou seja, a gente fez uma live de pré-live. A gente falou, quando a gente bateu um papo, vamos falar de quê? Então, tá vendo? Esses 40 minutos que a gente fez, é exatamente isso que a gente vai fazer. Porque a ideia da live é ser natural, falar a verdade. Eu quero saber de como funciona o trabalho. Primeira coisa, como é que tudo começou? Gente, primeiro, boa noite todo mundo. Eu já dei boa noite a todo mundo, mas eu tenho um problema sério de esquecer das pessoas que estão ali. Eu tô aqui falando com eles, olha, todo mundo, ó, será ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Expectativa de mais uma super live. Aqui estamos. Vamos lá, como é que começou para vocês a ideia de ser coaching, Alexandre e Amanda? Fala um pouquinho, primeiro, fala um pouquinho da vida de vocês. Bom, nós vivíamos no Rio de Janeiro, né? Somos cariocas, e a Amanda tinha o trabalho dela, eu tinha o meu trabalho, eu era empresário no Brasil, no ramo educacional, trabalhei em 23 anos com educação, fui diretor pedagógico. A Amanda trabalhou mais de 10 anos na rede hoteleira, sempre na área de gestão também de pessoas. Eu vou falar de mim, depois você fala de você, senão eu falo dela também. Exato, mais lógico. E, assim, a minha transição de carreira ela foi muito tranquila, porque eu já fazia coaching e não sabia que fazia coaching. Então, eu descobri o coaching através da Amanda, quando ela foi trabalhar numa instituição de coaching, que foi a instituição que me formou, a Febracis, e fiz uma transição de carreira, mais ou menos ali por volta de 2018, eu comecei a trabalhar com coach e também no meu emprego que eu já tinha. Eu era diretor escolar e ainda assim fazia o coach. E depois eu resolvi fazer a transição e ficar só na imersão do coach, trabalhar, me dedicar exclusivamente. Isso agora foi quando, antes de Portugal ou já em Portugal? Foi no Brasil ainda, no Rio. O Alexandre já vinha num processo de um algo a mais, de buscar um algo a mais, e eu entrei nessa empresa por uma oportunidade de mercado, e quando a gente entendeu o que era a metodologia, os porquês, aquela coisa da missão, a gente foi se apaixonando, porque existe uma fase da vida, acho que de todos, que em algum momento a gente trabalha para conquistar, para comprar
uma casa, para comprar um carro, para viajar. E depois que você conquista isso, essa roda vai girando e você trabalha por outros motivos. Então, você quer qualidade de vida, você quer agregar na vida do seu próximo, você quer fazer a diferença no meio em que você está, com quem você trabalha. E eu acho que o coaching trouxe um pouco isso para gente. De, opa, calma aí, eu não sou só mais um número e não vejo mais também a pessoa com quem eu trabalho ou a organização que eu trabalho como um número, né? Então, foi muito interessante. E aí nós começamos a planejar, fizemos um planejamento, as coisas foram se encaixando. Eu sou filha de português e nós já tínhamos vindo aqui em 2017 passar umas férias e voltamos com aquela semente no coração. E a partir daí foi tudo fluindo, foi tudo se encaixando, foi tudo acontecendo. Eu acho que quem vem para fora é muito isso. Eu falo sempre, para quem quiser morar fora, gente, primeira coisa, viaja, conhece o lugar e sente. Antes de... Tudo bem, tem gente que realmente não tem oportunidade de poder pegar uma malinha e fazer o teste, de fazer um test drive. Mas se você tem a oportunidade, é aquela coisa, o coração bate, você fala, é aqui que eu preciso ficar. É muito importante. E já é muito mais natural. E como foi chegar em Portugal, então, e abrir esse mercado que vocês já tinham no Brasil? Então, como você falou, tudo faz parte de um planejamento. Apesar da nossa visita a Portugal em 2017 ser de cunho turístico, ela serviu, né, foi um lazer, né? Ela serviu como base para o nosso planejamento. A gente já tinha uma ideia do clima, do ambiente, do povo, de tudo que seria necessário, assim, quer dizer, tudo, né? E uma parte do que seria necessário para a gente começar a pensar na nossa vinda para cá. E, assim, como coaches, assim, o planejamento, né, ele faz parte, não tem como você não planejar. Não tem como você, pega, vende tudo, coloca tudo sua venda, e filho, transfere, escola, e aterriza aqui, bom, agora eu faço o quê? Apesar de a gente ter conhecimento de que ainda existem muitas pessoas que fazem dessa forma, não foi dessa forma que a gente planejou. Então, a partir do momento que a gente aterrissou, todo o nosso planejamento ele foi sendo seguido. Aconteceu dentro do que a gente tinha. Prazo, de moradia, escola, escritório, foi tudo acontecendo dentro do que a gente tinha planejado. E o planejamento ele é fundamental, Pietra. Não tem como você fazer uma mudança dessa, de vida, de tudo, uma estrutura que você mexe não só com a sua vida, né, com todos que estão envolvidos. Família, todo mundo sem planejamento, não tem como. Exato. É uma decisão... É mudança de vida. E aí, a hora que envolve junto uma mudança de âmbito de trabalho, é lógico, aquele frio na barriga que todo mundo espera e que é positivo, mas se você não tem aquele planejamento básico, não pode ser... Vamos lá, também são condições. Tem gente que não tem outra opção. Nesse momento, eu tenho essa grana, eu só posso fazer assim, vamos arriscar. Mas quando você tem essa possibilidade, você tem a capacidade, e você planeja, as coisas tendem a ir por um caminho melhor. E eu acho que é muito de acordo com o seu trabalho. E aí eu fiquei louca porque eu sempre eu tenho um canal também, para quem não conhece, Cerebelamos, já falei que eu sou cantora, que nesse momento de pandemia eu também abri um canal que a ideia é juntar gente positiva para fazer, são várias pessoas diferentes que são pessoas que são de blog mesmo, youtuber ou não, mas de várias áreas diferentes, pra gente passar conteúdo muito legal. E nisso eu abri um canal pra mim que é focado em espiritualidade. E eu sempre fui a coachzinha dos amigos, assim, né? Aí eu falei, não, vou fazer um agora, já que eu ajudo um pouquinho, eu estudo bastante, o que a gente tinha falado que pra vocês é muito importante, a questão da religiosidade, eu diria. Você falou que somos cristãos também, são coisas, a maneira de ver o mundo. E eu também, independente da religião que estamos, mas se a gente quer fazer o bem, no final das contas, é tudo o que importa. Vamos lá, vamos para o básico. O que é ser coach? Pelo amor de Deus, isso aqui tá tão na moda, isso que a gente olha, mas assim, depois eu volto para as perguntas que eu fiz antes, galera. Eu fiz essas perguntas para eles antes, porque eu tinha dúvida. Eu faço de novo. O que é ser coach, pelo amor de Deus? Bom, ser coach basicamente é ajudar pessoas, tá? Então, toda pessoa que deseja ter uma demanda de uma alta performance, de um algo a mais, ela contrata um coach. Normalmente, ela já contratou o coach pela vida dela, ela não sabia nem que era um coach. O que acontece? Por exemplo,
Quando um jogador ele quer melhorar a performance dele em campo, ele contrata um coach que vai o quê? Vai fornecer para ele as técnicas e as habilidades, vai desenvolver, vai ajudar com que ele desenvolva as técnicas e as habilidades necessárias para que ele alcance essa alta performance. O coach ele faz isso, só que o coach integral sistêmico, que é a metodologia que a gente aplica, ele abrange todas as áreas da nossa vida, ele não fica restrito a apenas uma área, como, por exemplo, o financeiro ou o profissional, ele abrange todas as áreas. E ele trabalha o quê? Potencializando essas características, essas habilidades que esse indivíduo tem, para que ele possa, sim, alcançar. Eu vou gesticulando, eu sou muito falante, eu falo rápido. Somos italianos, eu também. Se você reclamar que está muito rápido, você pode me dar um toque. Esquece. Olha, vai ter que reclamar de mim, porque se amarrar minha mão, eu não falo. Não dá, não tem jeito. Pode então, seguir. Assim, quando a gente ouve falar de coach, quem já ouviu falar de coach já deve ter escutado o termo liga do ponto A até o ponto B. Isso você resumidamente falando, é isso. A pessoa ela tem um estado, que é onde ela está, que nós chamamos de estado atual, que no coach se fala estado atual, ou seja, o meu ponto de partida, e aonde eu quero chegar, que é o estado desejado, seria o ponto B. Nessa trajetória, existem diversos obstáculos, e a gente pode aprofundar, eu poderia aprofundar aqui, mas existem diversos obstáculos que hoje estão impedindo essa pessoa de chegar nesse ponto B. O coach ele vai identificar, trazer consciência do que está limitando essa pessoa e trabalhar essa deficiência para que ela se torne o quê? Uma força. E aí essa pessoa passa a alcançar aquilo que ela tem. A pergunta mais, assim, quando eu faço as minhas sessões no escritório, as pessoas perguntam assim, Alexandre, como é que o coach vai me ajudar? Como é que eu sei que o coach vai me ajudar a chegar aonde eu quero? Eu falei, bom, depende do quanto você quer chegar lá. Depende do quanto você está disposto a pagar o preço. E quando eu digo pagar o preço, eu não estou falando de financeiro. Eu estou falando é fazer o que precisa ser feito para chegar lá. Eu acho que o importante também é deixar claro que o coach não faz nada para que o indivíduo, de repente, tome uma decisão ou faça por ele, né? Muitas pessoas, às vezes, contratam ou vêm com uma visão errada de que o coach vai ajudá-lo, mas, na verdade, o nosso trabalho é simplesmente conscientizar, apoiar, orientar, fazer as perguntas, trazer consciência e não tomar atitudes pelo cliente. E isso, às vezes, é o maior desafio, porque o próprio indivíduo nunca se confrontou ou tem resistência à mudança. Muitas vezes, a situação que impede ele de chegar ao estado desejado é a própria falta de consciência do que ele precisa fazer. E o coach ajuda a trazer essa consciência. O que a Amanda, assim, que a Amanda está querendo dizer, assim, vou colocar de uma outra forma. Algumas pessoas querem uma receita. Por exemplo, Alexandre, me dá o passo a passo do pote de ouro. Não funciona assim. Me dá a receita, que eu vou... Com essa receita, eu vou tomar esse remédio, minha vida vai ser outra. Não. O coach, ele constrói. É aquela coisa do imediatismo. Eu acho que é aquela coisa que a gente está acostumado no mundo hoje, assim, você não quer emagrecer, você quer ser emagrecido. Você quer uma pílula ali que eu tome e amanhã eu acorde linda, magra, fina, fit, sem esforço. E é cada vez mais as pessoas buscando o caminho fácil. Mas o que eu vejo muito legal, como isso tem crescido muito, as pessoas estão na busca do autoconhecimento. E o coach é um caminho do autoconhecimento em todas as áreas, porque eu aprendi isso com você. Em todas as áreas. A gente vai... É o que eu falo sempre, somos seres integrais. A gente não é quem a gente é no trabalho e a gente deixa lá. A gente não é que a gente vai e faz academia e deixa aquela personalidade ali. Nós somos um todo. Então, toda vez que eu saio para qualquer lugar, eu, Pietra, ser inteiro, estou indo. E os meus pensamentos, minha maneira de agir, elas só se redirecionam para áreas diferentes, né? Mas sou eu. É a mesma pessoa. Exatamente. E esse exemplo que você citou da academia, ele é bem interessante. Por que nós vemos muitas pessoas... Você já, de repente, conheceu aquela pessoa que pagou 1 ano o ginásio. Foi lá, contratou 1 ano e passou 1 ano. O corpo dela ou ficou a mesma coisa ou, se de repente, até ficou diferente para pior do que era. Por quê? Porque ela se envolveu, mas não se comprometeu com o resultado.
Então, isso é um exemplo, por exemplo, o coach, ele produz essa mudança de mentalidade. Como assim ele produz? Ele não implanta na pessoa, ele leva a pessoa a essa mudança de consciência, essa mudança de mentalidade. O termo que a gente escuta muito é mudar o mindset, entende? E aí o que acontece? Aí sim, a pessoa, porque essa questão que a pessoa vive de se comprometer, por exemplo, essa pessoa que vai à academia e fica ali e não avança, não evolui, a vida dela não está evoluindo, se você for reparar, não é só na academia, não é só no físico. Olha nas finanças, olha na vida pessoal dela, olha no profissional dela, que ela pode estar vivendo o mesmo, e normalmente ela vive o mesmo padrão. Por quê? Uma das coisas que o coach mostra para a gente é como nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras. Então não existe, no trabalho eu sou o cara alegre, em casa eu sou o rabugento. Não, você vai flexibilizar, mas aquilo que você é, a sua essência, ela vai aparecer em todas as áreas, em todos os ambientes. E é quando a gente coloca o ego, normalmente a gente fala muito que quando você tá dentro de casa, é aquilo que você realmente é, porque não tem barreiras, você pode ser você. Então, se no trabalho você tá sendo aquela pessoa alegre, peraí, e dentro de casa não, mas ali você não tem barreira, você não tem ego, você não tem que mostrar pra alguém como você tá, o que você parece, ali você pode ser você. É por isso que é tão difícil a convivência, é por isso que o trabalho de vocês é bem pesado em convivência, eu tenho certeza. E aí, falando em convivência, presta atenção, como é trabalhar em casal? E foi a primeira gente, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz pra eles. Porque eu sei de experiência própria, trabalhei com meu noivo a vida inteira como cantora e tocando guitarra, e assim, graças a Deus ele toca guitarra, eu canto, porque se fosse os dois juntos, tinha hora eu brinquei pra eles, falei, olha, tem momentos que a gente só quer esganar, e eu descobri de uma maneira, que é assim, ó, vamos separar funções. Você faz esse, eu faço esse. E aí a gente funciona. Como é que funciona para vocês? Eu acho que, enquanto casal, é uma prova, eu acho que é uma prova de amor diária, né? Isso também, é uma prova de amor diária. Porque são personalidades diferentes, né? Dentro do coach, a gente também fala de perfis comportamentais. O meu perfil é completamente oposto do Alexandre. Né? Enquanto ele está falando, quase entrando aqui pela câmera, eu estou aqui, calma, sem gesticular e tudo mais. Então, são perfis muito diferentes. Mas o desafio de trabalhar juntos é exatamente explorar o autoconhecimento. Muitas pessoas acham que o trabalhar junto ou conviver se trata do outro, mas, na verdade, se trata de você. Porque o outro está ali te botando à prova o tempo todo. Sempre falo. Um ser humano completamente diferente. Eu sou casada há 30 anos. Você pode estar há 60, que você, de fato, não conhece 100% aquele indivíduo, né? Você faz uma ideia, você aprende a conviver. Mas a gente, no início, bateu cabeça, teve dias bem desafiadores, como acho que qualquer sociedade, digamos assim, aí agrava. Exato. E aí vão entrando os acordos, né? Entrando os acordos do tipo o que é trabalho, o que é casamento, o que é família, o que não é, o que vale a pena discutir, o que vale a pena deixar para lá. E eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo a lidar um com o outro, administrando as adversidades, e é bom que tenha opiniões diferentes, tanto minha quanto dele, porque eu acho que isso soma no final. Às vezes, no momento, dá aquela... né? Mas depois, quando passa, a gente entende que toma. Então, é um aprendizado todo dia a gente aprende alguma coisa. Eu acho que o que é bacana é que antes da gente trabalhar juntos, né? Assim, direto, nós sempre fomos um casal de conversar muito, né? Nós sempre conversamos muito. Então, eu acho que estimular esse diálogo, a amizade, é algo que conta positivamente para o casal ou para o familiar que vai trabalhar junto. Pergunta, quantos anos vocês estão juntos? Já que estão perguntando tudo. 6 anos. 6 anos, então. E é o que eu falo, um relacionamento... tem fases. E chega numa fase de 6 anos já e eu tô junto com o meu, vai fazer 18. E eu sei, eu sei que eu tenho essa cara de 12. Mas a gente muda.
E assim, você tem que fazer, criar uma maneira em que os dois, uma hora um cede, uma hora outro cede, um é diferente do outro e tá legal. E a gente aprender com a convivência, aprender com a diferença e pouco a pouco não querer, a gente quer chuchar a diferença do outro, né? A gente quer falar, você tem que fazer assim. E a gente não vê que às vezes a pequena mudança, aquilo que você quer, você quer aquela pessoa perfeita ali, ó? Desculpa, ela não existe. Você tem que aprender a enxergar cada passinho de melhora. Então, assim, ó, vamos lá, ele não sabe pedir desculpa, não vai saber pedir desculpa, mas você sabe que aquela olhadinha meio torta já é diferente de quando ele já nem ligava. Então, assim, acho que é igual cachorrinho, vamos melhorando pouco a pouco, ali, ó, na raçãozinha, ele ficou feliz e a gente vai administrando. Realmente é uma coisa de doação. E eu falo... A gente fala que é olhar para os ganhos, né? Vamos olhar para os ganhos, vamos olhar para os ganhos. Como qualquer coisa na vida, é o foco, né? O foco, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, depende da gente. E é isso, eu acho que o mais importante é a gente saber olhar para dentro. E o que me deixa muito feliz, cada vez mais gente buscando se conhecer. Como eu disse para vocês, a segunda, quando a gente estava na pré-live, a segunda maior causa de morte hoje no mundo é a depressão. Então, as pessoas dentro delas, não importa a pandemia, não é o que tá fora, é o que tá dentro. E cada vez mais chega um momento que, para mim, não é o suficiente, eu preciso me conhecer. E como eu vou me conhecer? E é quebrar as suas próprias barreiras. Não é fácil, é difícil o trabalho de vocês, e assim, é bem pesado, mas eu acho que é muito gratificante também, não? Sim, sem dúvida. A Amanda falou algo que é muito importante a gente ressaltar. Quando a gente fala de relacionamento, é aquela questão, você já pensa logo em duas pessoas. Mas o primeiro relacionamento que você tem que ter, aquele forte, sadio, é o intrapessoal. Então, por exemplo, quando a Amanda faz algo, por exemplo, quando eu faço algo que aborrece a Amanda, na verdade, a questão dela não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou fazendo dispara nela algo que já vem de lá de trás. E aí sim, esse gatilho, digamos assim, é disparado, e aí vem a reação dela. Então, primeiro você precisa se conhecer, entender aquilo que você tem, que no coach a gente também fala muito em crenças, e não estou falando de religião, estou falando de programações mentais, que já são incutidas a gente desde a infância, que vão fazendo com que a gente, ao longo da nossa vida, vai moldando o nosso perfil, a nossa personalidade. Então, por exemplo, se a Amanda é uma mulher muito organizada, que ela tem uma crença, que ela tem uma convicção de que casa organizada é tudo no lugar, e eu sou a pessoa do bagunceiro, que não sou, tá? Mas só estou exemplificando, eu não sou esse cara, não. Tudo bem, eu já ia falar que era ao contrário, porque eu sou a bagunceira. Se eu sou a pessoa bagunceira, quando eu desarrumo as coisas, não é o fato de eu estar desarrumando, é o fato da crença dela de que tudo tem que estar arrumado, estar no lugar. Naquela hora é o que fala mais alto. Então, a gente primeiro precisa ter esse autoconhecimento, como você me falou, trazer para nos descobrirmos quais são as crenças que eu tenho, o que eu venho carregando esses anos todos dentro de mim, quais são os sentimentos que eu tenho, como é que eu enxergo, porque as pessoas têm o engano de achar que quando olha para o mundo, está olhando como ele é, e não é. Você enxerga o mundo baseado naquilo que você é. Então, quando você diz palavras do tipo, todo mundo é assim, na verdade, que todo mundo é esse? É você que é assim. Entende? Então, o coach, ele traz muita clareza, traz muita consciência desse eu, da autorresponsabilidade. A visão... Desculpa, é a sua visão para com o mundo. Somos pessoas diferentes, com criações diferentes, com pensamentos diferentes, com maneira de ser e, não sei, religiosidade, espiritualidade, não importa o que seja, mas você é diferente do outro e a sua visão, é o que eu falo, eu tô aqui na minha sala, eu posso estar olhando o carrinho que tá na frente, mas você só olhou o relógio, você nem viu que tem o carrinho aqui. E é cada um com o seu foco e depende de você realmente mudar. Minha pergunta que eu tinha falado com vocês da outra vez e que eu achei muito interessante, as metodologias de trabalho, ele estava explicando como é que funciona, que você pode fazer uma coisa individual, que você tem um trabalho em grupo, e me explica melhor, que você faz muitas palestras, fale-me mais sobre você. Amanda também, quero saber de você. O coaching, tá? O coaching, ele tem várias frentes, ok?
Como coach palestrante, eu ministro alguns cursos, o Poder da Ação, por exemplo, Poder e Alta Performance. São cursos que eu ministro aqui, por exemplo. Já ministrava no Brasil e ministro aqui no Porto. Tem o coaching individual. O que é o coaching individual? É um processo onde, como o próprio nome diz, é até olho no olho ali, o coach e o coachee, ou seja, o profissional e o cliente, e tem uma outra modalidade, que essa pode ser aplicada tanto em company, ou seja, com empresas, ou de uma forma geral, que é o coaching grupo, ou team coaching, como a gente chama, que são processos de coaching com grupos fechados de 10 pessoas, mas aí já é mais direcionado. O team coaching, por exemplo, ele já é mais direcionado, porque aí é o coach que direciona para que área ou para que segmento, qual é a abrangência que ele vai dar, diferente do coaching individual, onde isso é determinado pelo coach. Então, em paralelo a isso, a gente, por exemplo, nós temos uma empresa aqui que, aí sim, a empresa tem uma esteira de produtos, que aí tem consultoria, tem a análise de perfil comportamental, que é um nicho bem interessante voltado para empresas, principalmente na área de recursos humanos. E você tem como é que eu posso dizer, uma abrangência vasta. Agora, falando de coaching mesmo, coach ali, olho no olho, como é que funciona? Normalmente são processos de 10 sessões, ok? O cliente, ele contrata o processo, é bem importante a gente ressaltar isso, o coach mesmo, o processo mesmo de coach, ele não trabalha por sessão. Às vezes as pessoas me perguntam, quanto é que você cobra por sessão? Não existe o cobra por sessão. É o processo. Existe uma anamnese que ela é feita gratuitamente, que ela pode variar entre 1 e 2 encontros sem limite de horário, que você vai conhecer o cliente, que o cliente vai colocar para você as questões dele, e aí sim, você acorda o processo e daí você começa a trabalhar já com uma grade fechada de 10 sessões. E isso vai mudando, por exemplo, se eu chego hoje, se eu chego hoje, fechei com você as 10 sessões, em teoria eu tenho um grande problema na minha vida, normalmente a gente foca em alguns, tem gente que tem vários, a gente sabe, mas tem uns que são, isso daí, então a gente pega como sessão 1, bom, esse é o nosso foco até a sessão 10, isso muda no percurso, isso pode mudar no percurso, como funciona? Então, olha só, tudo funciona de acordo com a demanda. Você vai trazer a sua demanda. Por exemplo, Alexandre, olha, eu tenho 3 objetivos na minha vida. Nós vamos trabalhar em cima desses 3 objetivos. Ao longo do percurso, você pode alcançar esse objetivo, que isso é muito comum de acontecer, as pessoas elas evoluem de uma forma tão rápida que alguns objetivos, principalmente os a curto prazo, eles passam a ser alcançados num curtíssimo espaço de tempo. E aí, durante esse processo, você pode ressignificar. Bom, Alexandre, agora eu tenho uma outra meta. Por exemplo, eu já atingi essa meta, agora eu quero ressignificar para uma outra meta. Por exemplo, pode acontecer de você trazer uma demanda e ao longo do processo, e isso acontece normalmente ali nas primeiras 3 sessões, no máximo 4, da gente entender que antes de chegar a esse objetivo que você tem, é necessária a construção de um outro. Porque você vai trazer nós vamos identificar juntos necessidade de trabalhar em algumas áreas que estão impossibilitando você desse objetivo maior. Então, é necessário a gente... Não é um formato fechado, não é uma receita, como a gente falou. Pode acontecer também, Pietro, o seguinte, você traz uma demanda e vamos supor que a sua meta seja o pilar conjugal, tá? Você precisa melhorar o seu tempo de qualidade com seu marido, precisa melhorar o seu casamento. E ao longo dessa, da realização dessa meta, de você construir aquilo, você começa a penalizar talvez o seu pilar saúde. E aí, por você estar dedicando tempo de qualidade ao seu conjugal, você já não vai mais ao ginásio, que é a academia, você já desleixou um pouco na alimentação e na dieta, porque você está indo jantar fora. E aí você identifica que, e aí aquilo que nós falamos na nossa pré-live, né? É o equilíbrio, né? O equilíbrio do indivíduo. A meta ideal, o estado desejado é que tudo funcione de forma equilibrada. Assim, só para esclarecer mais, Pietro, na primeira sessão, a que a gente define o estado atual, eu aplico uma ferramenta chamada mapa de autoavaliação sistêmico, onde o cliente ele vai identificar quais são as áreas da vida dele que estão com deficiência. Ok? Ele vai identificar, são 11 pilares, e ele vai identificar quais são os pilares que estão deficientes, ou que ele não está alcançando o resultado que ele gostaria. A partir daí,
começa a se identificar os porquês, quais são as áreas que o cliente quer trabalhar, porque às vezes o cliente, por exemplo, ele está, não, a minha saúde, meu pilar financeiro, meu pilar conjugal, por exemplo, está baixo, está deficiente, mas eu não quero mexer nisso agora, eu quero falar do profissional. E o sistêmico, ele é interessante por conta disso, porque ele traz clareza para a pessoa que não tem como ele se dedicar ao profissional e abandonar o conjugal, porque uma área influencia em todas as outras. E eu acho que também é muito difícil, porque às vezes a pessoa não quer aceitar. E eu acho que não enxerga. É aquela coisa de tapar o sol com a peneira, ela acha que o problema é financeiro, 100%, mas enquanto ela não resolve esse problema conjugal, o exemplo que você deu, esse conflito vai sempre existir, voltando ao fato de que somos integrais. Então, o que você é dentro de casa, o que você está tendo no relacionamento, acaba levando para o ser humano que você está sendo ali. Então, é tudo muito interrelacionado, não? Sim. Sim. E assim, é importante a gente colocar... Se a gente for falar em termos de coaching, necessidade, ser humano, todo mundo, toda gente precisa de um coach. Mas nem toda a gente está preparada para passar por um processo de coaching. Já aconteceu de cliente, olha, eu não quero mexer nessa área. E você trazer a clareza, olha, se essa área, se você não mexer, não tem como você construir um prédio novo num terreno de areia. Você tem que ter uma base sólida. Você tem que fazer daquela base que você tem hoje, o alicerce, rocha. E se você não faz isso, você não consegue. Imagina que todos nós somos um edifício. E nesse edifício são 11 colunas. 4 estão deficitárias, o nosso prédio, a qualquer momento, pode cair. Exato. Então, não, e eu tenho uma analogia que eu acho muito legal, que é assim, quando você vai cuidar, por exemplo, eu tenho um quartinho lá que tem várias coisas dentro e eu quero arrumar e colocar uma prateleira porque ele tá entupido de coisa que eu não consigo enxergar. Para você colocar a prateleira e organizar, tira pra fora. Olha a sua garagem, você vai estar com coisa, você fala, meu Deus, como pode ter saído tanta coisa dentro de um quarto que é 1 por 1. Então você tem que abrir, escancarar, olhar de todas as maneiras para depois colocar no lugar. E é muito difícil. A autoaceitação é você se encarar. É aquela coisa de você aceitar que você pode se olhar, que você tá ok errar, tá ok tá triste, tá ok, faz parte do processo, mas não vamos estagnar. O que eu posso fazer dali pra frente? É a questão de você entender que você não precisa ficar remoendo o passado. Você entendeu, você aceitou e vai pra frente. Você queria falar alguma coisa, Amanda? Desculpa. Não. Eu acho que nesse processo de autoconhecimento, né, que nós estamos falando, você acaba também identificando uma coisa que é muito importante. Eu falei rapidinho de perfis, mas você, quando se conhece, você entende que o outro não é igual a você. E qual é o nosso principal erro, se assim eu posso dizer, né, chamar de erro? É que a gente quer dar para o outro e quer receber aquilo que a gente tem. Então, a minha forma de demonstrar amor, a minha forma de demonstrar gratidão, é a mesma que eu quero receber. E o outro tem uma outra forma de entregar. Então, quando você percebe, parece tão óbvio, parece tão assim, Amanda, fala sério. Mas muitas pessoas não têm esse conhecimento. E quando elas descobrem, tudo muda. Nossa, era isso. É verdade. E é uma... Desculpa, pode falar. É bem isso, é quando a questão de você se colocar no outro, que falam, não, você tem que se colocar na posição do outro, mas não é você na posição do outro, é você entender que o outro pode ter uma posição diferente da tua, e você tem que aceitar, essa é a questão, você se coloca ali, mas você ali, não, filho, você tem que entender que ele é outro ser humano, ele pensa diferente de você. Aquela velha história assim, nossa, 2 filhos do mesmo pai, da mesma mãe, com a mesma criação, como é que são diferentes? É isso. Sabe o que acontece, Pietra? A grande dificuldade que as pessoas têm de fazer, de ter esse olhar, é porque quando você tem de fato esse olhar, você tem que, naturalmente, você entende, opa, então quem tem que mudar sou eu. Não, mas eu não quero mudar, eu quero que minha mulher mude, não, eu quero que o meu marido mude, eu não quero mudar. E aí você conhece, às vezes, pessoas que querem promover uma avalanche de mudança, quer mudar todo mundo, quer mudar o filho, quer mudar o governo, quer mudar a casa, quer mudar tudo. Menos ela. Exato. E esse olhar, quando você ter esse olhar e trazer essa consciência, ela é libertadora. Ela é libertadora. Então você passa a olhar primeiro para você. Bom, aonde é que eu posso mudar para ter o resultado que eu gostaria? Em vez de ficar querendo que todo mundo mude. E aí isso te impulsiona a sair de um outro local, que é um termo também bem conhecido por muita gente, que é a zona de conforto. Zona de conforto
muitas pessoas atribuem zona de conforto a sofrimento, a dor, eu tenho que perder, deixar de viver. Não é nada disso. Você pode ter essas circunstâncias, sim, mas zona de conforto nada mais é do que você passar a fazer diferente do que você vinha fazendo. Exato, e é você, eu acho que o mais difícil é esse, é aceitar que você não muda o outro, você só se muda. Se você quer fazer diferente pro outro, seja exemplo, porque depois que ele vê que você tá tranquilo, você tá sereno, lógico, as situações da vida estão aí, não existe mar de rosas, a gente tá aqui para aprender, essa é a função de tudo, passando por problemas e sendo melhor, mas quando você consegue ser exemplo, aquela pessoa ali do lado que você queria mudar, às vezes ela vê, pô, é legal o que ele tá fazendo, talvez se eu fizer da mesma maneira, eu também vou me sentir bem. E é isso, é parar de tentar apontar o dedo pro outro e olhar para a situação e falar, tá, eu tô vendo como ele tá agindo, eu aprendo com isso e não vou fazer dessa maneira, mas ele tem o tempo dele. A gente respeitar que cada um tem o seu tempo. Eu posso me melhorar, eu posso levar alguém a ser melhor se a pessoa quiser. Eu não vou arrastar. Você vai ser exemplo e se a pessoa quiser, ela vai atrás, ponto final. A gente falando assim parece muito simples, né? Não, a prática é difícil. Mas é um desafio, porque a questão do tempo, por exemplo, antes aqui da gente começar, eu já estava assim, Alexandre, você não vai se arrumar? E aí teve uma hora que ele falou assim... Era 9h30 da noite. Eu assim, você não vai se arrumar, você não vai se preparar? Ele fica passando tempo, eu falei, como assim? O tempo dele é completamente diferente do meu, entende? Compreendo muito. Uns 10 minutinhos antes, eu 20 já estava ali sentada, pronta. Ele não, tô aqui passando tempo. Então, não, mas eu também já estava pronto. Não, porque outro contexto já desencadeava uma discussão do tipo, claro. Não sei. Mas a partir do momento que você sabe que não, ele tem um outro tempo, uma outra velocidade, e aí a coisa flui, sabe? Exato. Voltando lá na sua pergunta inicial, você falou, caramba, vocês trabalham juntos, como é que é isso? Essa coisa que você falou de definir papéis, o primeiro papel definido ele é a pessoa do microfone, eu sou a pessoa dos bastidores, então tudo funciona bem, entende? Quando você define papéis entre marido e mulher, tem a pessoa que manda e tem o marido, entendeu? Então... Isso eu não tenho dúvida. A resposta é sempre, afinal, é sempre do homem. Sim, senhora. É sempre. No nosso caso, foi muito assim, né? Nós tivemos um facilitador por termos perfis comportamentais diferentes. Então, por exemplo, se eu tivesse que pedir para ela ir fazer a palestra, para ela seria assim, algo muito sacrificante para ela, entendeu? Assim como se você falar, Alexandre, me faz uma planilha de custo, pô, amigo... Sabe? Não rola. Exato. Então, é você entender. E, às vezes, quando você começa a exigir do outro, mas ele não responde rápido. Mas não é porque a pessoa não quer, ela não tem para dar isso, não é dela, não é nato dela. E você precisa, e na hora que você entende isso, eu lembro que quando a gente fez o curso, na época, que a gente descobriu de perfil comportamental, cara, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu virei para ela, eu falei assim, vem cá, ela fez primeiro do que eu, né? Eu falei assim, vem cá, você já sabia disso tudo? Aí ela sabia. E você continua fazendo isso mesmo sabendo que eu estou assim? Não é possível. Você perguntou assim, mas vocês são coach, então... Peraí, gente, nós somos coach, mas somos de carne e osso. Ok? Nós somos... Então, assim, na hora você tem que entender, assim, claro, o conhecimento que a gente tem ajuda muito, sabe? E acho grande. Mas até que é demais. Às vezes a gente está conversando na cama de meu filho, olha só, deixa o coach agora lá fora, eu quero estar marido aqui. Exatamente. Chega um momento que. Mas não tem jeito. É isso, somos integrais. Sem momento tá bom. Deixou o coach, vem o marido, mas o coaching tá dentro do marido, o marido tá dentro do coach, a gente finge que tá ok. Exato, é uma coisa só. Eu tinha perguntado, e é uma dúvida que pode ser que muita gente tenha, que eu fiz a pergunta na nossa pré-live, se existe algum problema com as terapias, que era uma dúvida que eu tinha. Não. Então, como a gente conversou lá, não há problema. Bom, pelo menos no que tange o coach, não há problema algum. Até porque o coach não faz o papel do terapeuta, ok? O coach não faz o papel do terapeuta, o coach não faz o papel do psicólogo. O coach ele tem a metodologia própria dele. Assim como o psicólogo tem a metodologia própria dele. Então, o que eu vejo, na forma como eu vejo, tá? O coach, assim, são duas forças que poderiam somadas
promover ainda muito mais bem-estar às pessoas. Mas o que a gente, assim... que trabalham de forma dissociada. Não que recomenda, mas assim, o que a gente... talvez possa ser uma prática da Amanda e do Alexandre, mas o que a gente prefere, se assim for o caso, é não ter os dois processos em paralelos. Eu tive um caso de uma cliente que ela queria iniciar o processo de coaching e o processo de terapia. Eu falei, olha, eu acho melhor nesse momento você começar a terapia, faz o seu processo e num futuro a gente começa com o processo de coaching. Porque é muita informação. Às vezes a gente tem que ter esse cuidado também. Porque a pessoa está... Porque o que acontece? Existe a fase em que a pessoa não tem ainda consciência de que precisa mudar e precisa da ajuda, e depois tem a pessoa que atinge a consciência e busca numa forma desesperada, sabe? De uma forma, assim, muito ansiosa. Então, ela quer fazer tudo. Não, eu quero fazer terapia, eu quero fazer o coaching, eu quero fazer pilates, ela quer fazer tudo. E aí, aquela pessoa que decide emagrecer, não vou emagrecer, e começa a dieta hoje, fica sem comer loucamente, e aí tudo bem, você só vai passar fome, filho, você vai ficar desidratado, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Exato. É um processo, é por isso, da mesma maneira, eu acho que a gente pode fazer esse paralelo com a reeducação alimentar, você reaprende a fazer as coisas. Você tem que reaprender a comer direito, você tem que reaprender a se olhar, e a palavra, acho que está super de moda e que faz todo sentido, é a ressignificação. É olhar de outra maneira, dar outro significado para aquilo que você já estava acostumado. E é muito difícil, a gente se choca, né? A gente se olhar e se colocar na parede, e eu falo, esse momento de pandemia, ele foi muito importante, porque a gente passou a olhar para dentro. Tinha uma hora que você não podia ir para fora. Então, foi um momento de escancarar todas as nossas dúvidas, o nosso medo, por isso que ficou uma densidade energética ali pesada, todo mundo nessa noia, assim, pesada. Mas especialmente porque tá dentro, e aí eu acho que, não sei, eu acho que a busca pelo coaching deve ter aumentado um pouquinho também, nesse momento as pessoas desesperadas querendo ajuda. Sim, com relação a isso a gente tem percebido que essa é uma realidade que rompe fronteiras. As mesmas questões que hoje o meu público, por exemplo, ele é totalmente português, todos os meus clientes são 100% portugueses, por uma questão, não é foi naturalmente isso. E o que eu vejo é que as demandas, elas são muito iguais ou praticamente as mesmas, em muitos casos, do que eu tinha no Brasil, por exemplo. Então, que somos pessoas, e gente é gente no mundo todo. A verdade tem as questões, os problemas familiares, no trabalho, financeiro, religioso, isso é global. Não tem como. E o que a Amanda falou é muito importante frisar, assim, como a gente lida com vidas, é muito importante ter essa consciência do momento da pessoa, sabe? Não é porque eu sou um coach, a Amanda também é coach, que toda pessoa que senta diante de nós, ali no nosso escritório, vai fechar um processo. Já houveram casos, eu falo, olha, não é o momento. Eu falo para a pessoa assim, olha, não é o momento, acho que de repente você poderia sim procurar um outro tipo de ajuda. Porque são vidas. Não é simplesmente, vou fechar um processo. Não é dessa forma, sabe? A principal função do coach é promover a transformação na vida da pessoa. E se eu perceber que a pessoa não está preparada para isso, é minha ética, é meu profissional chegar e falar, olha, não é o momento. É responsabilidade. E respondendo ao que você perguntou, a gente teve os dois extremos nesse momento de pandemia. A gente teve, sim, uma demanda de procura, como também nós tivemos aquelas pessoas que tinham iniciado o processo, estava ali na primeira, segunda sessão e, de repente, foram tomadas pelo desespero da pandemia. E, tipo assim, eu não quero fazer nada, eu quero ficar dentro da minha casa, eu não quero falar com ninguém. Então, a pandemia também acaba trazendo, a gente falou muito isso aqui em casa, que, na verdade, a pandemia, ela só externou o que já existia. Ela totalmente. Escancarou. Ela escancarou. Ela escancarou, ela evidenciou. Não foi nada novo. Quem tinha problema no casamento é porque já tinha. Quem tinha problema de trabalho, de relacionamento com o filho, de finanças, tudo foi só escancarado, como você falou, foi evidenciado. E foi colocado de uma maneira que foi obrigado a encarar. A gente foi obrigado a encarar esses medos. E aí as pessoas podem fugir, tentar desaparecer. Infelizmente, tivemos vários problemas, sabemos, pessoas em casa com violência e tudo mais. Tem essa parte bem pesada. E, infelizmente, não podemos fazer nada, a não ser
vibrar positivo para eles, não tem o que fazer. Ou ajudar com palavras, o que a gente pode fazer, né? Mas também tem gente que conseguiu olhar e focar nesse lado. Pera, tá diferente, eu tenho que fazer diferente por mim, porque eu falo, os ruídos externos, eles estavam tão grandes, você estava sobrevivendo, você não estava vivendo. Acordar e ter aquela rotina louca de fazer... Piloto automático. Totalmente. E assim, o que sobrava de tempo era para você sair, se divertir, comer e voltar e não olhar para dentro. Esse tempo não existia. E como é tão difícil, as coisas pararam de uma maneira que assim, não, agora esse é o foco. Vamos olhar para dentro. É uma situação bem complicada, mas eu espero que muito libertadora para muita gente, não? Ninguém vai sair da mesma forma, ninguém. Até aqueles que podem, se for o caso, dizer para mim não mudou nada, eu acredito que seja uma mentira, porque ninguém vai sair do mesmo jeito. Uma conversa de café, né? Como fala aqui. Uma conversa de café. Às vezes você escuta termos, mas isso daí eu já sabia. Ou isso daí já estava tudo certo, já estava no meu controle. O tempo mostra e a experiência que a gente tem prova pra gente é que, normalmente, quando as pessoas falam, isso eu já sabia, não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Exato. Tá? Não, mas eu sei o que eu tenho que fazer e eu faço a hora que eu quiser. Não vai fazer nunca. Não é. Entendeu? Então, assim, a gente olhar e entender que, por exemplo, nesse momento de pandemia, de crise, né? Sai da pandemia, não sai da pandemia, sai da quarentena, não sai da quarentena, existem, sim, pessoas que estão ruindo, é um fato, mas existem pessoas que estão, assim, surgindo, prosperando, voando. E aí, Exato. assim... Era uma oportunidade. E, às vezes, Petra, essa questão que a gente falou no início do ser integrado e de que tudo influencia tudo, o grande papel dessa pandemia, como você falou, é o autoconhecimento. E, às vezes, o que faltava para essa pessoa deslanchar era esse tempo com ela mesma. Exato. Ela entender as limitações que ela tinha, as emoções, porque ela foi obrigada, não teve jeito, não tinha desculpa, ela foi obrigada a ter um encontro com ela mesma. E muitas pessoas estão prosperando, deslanchando, porque venceram essa barreira, porque justamente estavam nesse piloto automático, vivendo o dia a dia, e não dedicavam esse tempo e nem percebiam que era necessário. Então, por isso que eu acho que ninguém vai sair diferente. Não, esperamos muito, na verdade, que não voltem mais para o piloto automático, por favor. Ele sempre vem, né? A gente sempre volta numa leve rotina, mas ela não pode ser igual. A gente passou por tudo isso, ela não pode ser igual. Gente não pode, por favor, não façam ser igual. Pode falar. Assim, teve uma... Porque, assim, o piloto automático, ele é uma decisão que, às vezes, ela é tomada consciente, mas, às vezes, ela é tomada até inconsciente, ela vai acontecendo. E eu tive um caso interessante, né? Que eu liguei para minha avó e ela falou assim... Aí eu falei, vó, como é que você está? Ela, estou muito irritada. Eu falei, por que você está muito irritada? Não, porque eu estou presa dentro de casa. Eu falei, opa, peraí. Estar presa dentro de casa é uma coisa, estar muito irritada é outra. Porque estar presa dentro de casa não é uma decisão sua, você é obrigada. Agora, ficar irritado é uma decisão tua. Totalmente. Totalmente. E aí, essa foi a grande diferença de pessoas que lidaram bem com essa situação e de pessoas que não conseguiram lidar tão bem com essa situação. Porque na hora de tomar decisões do tipo, isso não vai me afetar de tal forma, porque, veja bem, você está trancado dentro de casa, você não está podendo, de repente, sair para trabalhar. Isso é um fato. Agora, o que você vai fazer, como você vai reagir mediante a isso, é uma decisão que ninguém tira de você. Exato, é você, é o seu olhar, não adianta. Fizeram uma pergunta para vocês, qual é o tema com maior procura? Existe alguma questão do momento? Relacionamentos. Nós fizemos uma enquete, relacionamentos ganhou, e em segundo lugar, finanças. São duas coisas que estão ali brigando, é isso, elas se completam também, mas faz parte, a gente vai na balança, né? Vamos dançando nesse caminho. Vamos. O peso da rede social, para vocês, como é que funciona? Existe, não existe? Ele existe, e assim, é uma ferramenta. Você não tem como, hoje, num mundo globalizado, você não tem como abrir mão da rede social. Não há hipótese.
Então, hoje a gente trabalha a rede social, a gente procura trabalhar a rede social de uma forma ecológica, digamos assim, boa para todo mundo. Sabe, entregar conteúdo. Eu, por exemplo, nós temos uma postura de muito usar a rede social mais para um cunho realmente profissional. A gente não fica tipo, vai almoçar, tira foto do prato. Nada contra quem faz. Nada contra. Acha que tem cada um tem. Já tem gente bastante fazendo. A gente usa a rede social um cunho extremamente profissional e assim, e sempre tentando causar um impacto através da rede social também. Porque, às vezes a pessoa lê um post, lê uma frase, ou vê um vídeo que a gente coloca, às vezes, e aquilo ali já dispara na pessoa o quê? Uma vontade de mudar, uma vontade de ser diferente. O meu trabalho já começou a valer a pena a partir dali. O Alexandre tem a rede social dele e acaba interagindo muito. E você falou de um assunto que aconteceu comigo na pandemia, e eu fiquei assim um pouco chocada, porque eu sou mais reservada, né? Então, a rede social para mim é algo muito específico, assim, vamos entregar conteúdo. E eu tenho uma página que se chama Mulheres Relevantes, @oficial, que é um trabalho voltado para mulheres, para autoconhecimento, autoestima, autocuidado. Vou até te colocar grande para você falar melhor. E aí, eu postando, fazendo os posts diários, eu recebi 2 directs de 2 mulheres de lugares distintos. Eu fiz um post sobre emoções, né? Como estão as suas emoções e tudo mais. E aí as 2 falando, relatando que estavam sofrendo agressão física, emocional, do marido em casa. E aí eu sentei ali, eu falei assim, Alexandre, como a gente não tem noção de onde a gente atinge, como a rede social atinge. E às vezes a pessoa está tão desesperada que ela viu ali num post, assim, caramba, eu vou aqui desabafar. E aí entra o trabalho de coach, de ajuda. Eu super me envolvi e estou falando, interagindo, mas assim, você não tem noção, não consegue mensurar onde a rede social chega, sabe? E, assim, isso ficou muito evidente também, né? Teve 2 dias, eu acho, que a Amanda não postou nada, e algumas mulheres... O que houve? Por que hoje não teve post? É muito legal. Você vê que é uma coisa assim, a gente tá aqui no celular, atrás disso, e a gente esquece que são seres humanos de verdade, que são vidas de verdade, e aí acaba tendo os 2 lados, os tais dos haters. Você fala, gente, a pessoa ela tem que ter muito nada para fazer, ele deve estar muito triste na vida dela, para ele perder o tempo olhando aquilo e falando mal. Meu Deus, como a pessoa pode estar tão infeliz ali. E quando você faz alguma coisa que é um comentário que faz o seu dia, você vê que tudo vale a pena. E eu acho, mais uma vez, que quão gratificante é o trabalho de vocês, de estar dia a dia ali, vendo a mudança. Eu acho que é muito difícil, eu diria por mim, se eu fosse, não se envolver psicologicamente, fisicamente não, mas emocionalmente, Total. É muito difícil, porque são seres humanos e você quer fazer a diferença e ajudar nessa pessoa e quer entregar o melhor que você pode. E eu acho que o mais importante que tem como um coach é você ter essa confiança, porque não é o dinheiro só que eu estou investindo ali. Uma pessoa que vai me salvar. Pode ser que muita gente entre assim, inicialmente, que você falou, é muito difícil. A pessoa quer a pílula secreta de falar, bom, agora você vai resolver meu problema. Mas a hora que ela encontra você, Alexandre, e também você, Amanda, e fala, pô, eu ganhei novos amigos e eles ainda vão me ajudar. Sim, eu acho que é uma característica, acho que tanto minha quanto do Alexandre, praticamente a maioria dos clientes que a gente tem, a gente mantém o contato. A Ângela, né, foi numa palestra, a gente continuou. É muito nosso de, assim, fazer isso, sabe? E hoje, Pietra, eu destaco, assim, 2 pontos. O primeiro o tempo hoje é a nossa maior moeda. É a moeda mais valiosa que a gente tem, é o tempo. E principalmente tempo de qualidade, que é o que a gente chama no coach, né? É o olhar nos olhos, é ouvir a pessoa, é dedicar tempo de qualidade. Esse é o maior tesouro que nós temos hoje em dia. E o segundo ponto é que as pessoas estão sedentas de atenção, sedentas por serem ouvidas, sedentas de terem alguém para, olha só, para aqui, pô, vou te dar um abraço, como é que tá o seu dia, tudo bem? Está sedento, porque é uma mistura desse piloto automático que a gente falou, com uma rede social, com um telefone.
famílias que não interagem, que está cada um dentro do seu mundo virtual, Netflix e afins e séries que não tem fim, e esquecem da pessoa que está ao seu lado. Então, pequenas coisas precisam ser resgatadas, né? A gente não mudou muitas coisas em casa com a pandemia, a gente continua jantando à mesa todos juntos, fazendo a refeição juntos, dedicando um tempo todo dia para conversar. E às vezes você mora numa casa com 5, 6 familiares e as pessoas não se falam, não se conhecem, não sabem que o outro estava gripado no quarto do lado. E a gente tenta resgatar isso, tanto no nosso trabalho quanto na nossa vida. E usa a rede social para trazer essa consciência também, né? É verdade. Eu acho que o que falta, tá? O que precisa as pessoas hoje entregarem cada vez mais é amor. Essa que é a verdade. Você tem que olhar para o outro com amor. Seja o hater, seja o cara que te segue, você tem que olhar para ele com amor. Porque quando você olha para ele com amor, você entende que é uma pessoa que, não importa a esfera, ela, direto ou indiretamente, ela está sempre clamando por ajuda. Alguém está sempre clamando por ajuda. Sempre. Até o cara que está falando mal de você, ele também está ali, indiretamente, clamando por ajuda. Porque ele também tem as questões dele. Por isso que aquele teu post, quando bate na pessoa, que a pessoa fica assim, é porque algo dentro dela está tão endurecido que ela diz, pô, isso aí não existe. E ela está querendo também me enganar, como já me enganaram no passado. Exato. Então, é olhar com amor. Quando você olha com amor, você, assim, as possibilidades de ajuda, elas são, cara, elas transcendem o coach, elas transcendem o escritório, sabe? Elas transcendem. E você, sabe, você saber que você fez parte da mudança da vida de alguém, da transformação, que aquela pessoa estava num momento e hoje ela está voando. Cara, isso aí, porra, não tem preço. Eu acho que a gente também tem que enobrecer o trabalho dos professores também, né? Vamos combinar que é cuidar, que cada vez... Bom, agora o olhar tá voltando, espero, porque eu vejo muito olhares, é aquela coisa do meu olhar mediante a situação. Muitos olhares positivos nesse momento de pandemia, com a importância e a função de um professor. De realmente educar, criar cidadãos novos e que vão fazer a diferença. E vocês já com criancinhas já bem mais cuidadas, com mais idade, que tem mais crenças ali, que é um trabalho mais ainda de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes a pessoa quer deixar ser furada, às vezes ela não quer. Eu acho que deve ser meio agoniante em alguns momentos. Por favor, só entende. Pode falar. Quando eu, sabe, na época que eu descobri o coaching, a primeira coisa que eu fiz foi levar para dentro da escola. Porque quando você vê a transformação que isso faz num adulto, se você já começa a trabalhar isso desde a base, o indivíduo que você vai formar é um indivíduo sólido emocionalmente, preparado para um mundo globalizado. Você tem que levar isso para dentro de sala de aula para o aluno e para o professor. O professor, ele faz o coaching sem saber o que está fazendo. Muitos fazem coaching e não sabem nem o que estão fazendo, não tem nem esse conhecimento. Estão fazendo isso. Estão fazendo. E numa criação normal, né, numa criança que tem um acesso ao estudo, à escola normalmente, depois dos pais, o professor é a figura que representa a maior importância para a criação, para a formação das crenças do indivíduo. Exatamente. Totalmente. Os professores. É porque o que acontece? O processo de formação de crenças, ele acontece nos 2 primeiros ciclos do indivíduo, de 0 a 7 e depois de 7 a 14 anos. Então, o que acontece? Hoje em dia, há 20 anos atrás, esse período até os 14 anos, as crianças estavam na escola, tinha aquele período de 4 ou 5 horas de aula, e depois estavam em casa. Passavam mais tempo em casa do que na escola. Hoje em dia, isso mudou muito. Você tem miúdos hoje que ficam 12 horas, 10 horas numa instituição, e chegam em casa e ficam, às vezes, 2 com os pais. Então, acaba que o professor, sim, passa a ser os professores referências de modelagem. Porque o ser humano, ele começa a modelar no momento que ele abre os olhos. Ele já está modelando aquela figura que está na frente dele. Então, as crianças passam, assim, já é comum você ver hoje crianças que têm traços de personalidade do professor e não do pai, por exemplo. Exato, você fica mais tempo, é aquela frase básica de que a gente é as 5 pessoas que a gente mais convive, a gente é uma mistura delas, não tem jeito, é uma média, exato. Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive.
Exato. Olha, gente, para quem tem dúvida, eu vou deixar aqui escrito porque eu não sabia, eu aprendi no Instagram deles a diferença entre coach, que é essa pessoa aí, essas duas pessoas que estão falando aqui ó, com vocês, o coach, que é o cliente. A gente pode falar de cliente, paciente, não sei, é o coach, que é mais bonito, mais amoroso. É o cliente. Exato, o cliente, tá bom. E o coaching, que é o trabalho que ele faz, né? Já, vamos deixar claro, eu também não conhecia, achei o máximo essas 3 palavras novas na minha vida. Olha, também peguei de vocês sobre o coaching. É poderosa ferramenta de transformação pessoal e profissional. O coaching cria consciência, gera mudanças e libera seu potencial pessoal para maximizar sua performance em todas as áreas da sua vida. Uma abordagem pragmática focada na realização de um ou mais objetivos específicos e sempre orientada para o futuro. Então, olha, explicação bonita, né, gente? Nossa Senhora, você não bate fala, nossa. De quem fez esse post? Quem escreveu? Foi a Amanda ou foi Alexandre? É dos dois, tudo bem, eu sei, porque é uma sintonia, uma sinergia que rola. Gente, vocês querem falar alguma coisa? Olha, que prazer estar aqui com vocês. É o que eu falo. Essa live, esse projeto, ele só me faz conhecer pessoas incríveis e abrindo a gente para o mundo. Essa possibilidade, que a gente tinha falado da questão das lives. Eu perguntei se eles estavam fazendo bastante lives e eles falaram, não tantas, porque realmente o que importa é levar conteúdo. E é exatamente para a gente a mesma coisa. Quando a gente resolveu fazer as lives, ela tinha um foco, as pessoas estavam tristes, muita gente feliz, ok, tudo bem, mas especialmente tristes num momento desse. E desde o começo foi, tá, o nosso tema é um só, coisa positiva, levar coisa boa para as pessoas. E não tem coisa melhor do que estar falando aqui com vocês e ganhar 2 novos amigos para a vida, né? É um prazer. Prazer nosso, com certeza. Foi enriquecedor e a vida é feita de relacionamentos, de conexões, né? E como Exato. A gente falou, antes disso tudo acontecer, nós tínhamos o projeto de fazer palestras aí em Barcelona e Madrid. Agora, quando a gente voltar, já teremos uma pessoa Mas foi a primeira coisa que eu falei, então eu vou estar lá, gente. Você pode ter certeza que estarei juntos. Vamos sair para comer depois. Assim, a gente faz o social também. Bom, agradeço mais uma vez a Importe, Ângela de Oliveira, Marcelo Horta, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Como falei da outra vez, falo de novo para quem ainda não viu, a nossa live, olha que demais, estamos na TVI, na TV de Itapetininga. Essa live estará na semana que vem, então agora, que deu 8 horas da noite no Brasil, tá começando lá no Face, no Face e no YouTube da TVI, a nossa live passada, e agora nós teremos na semana que vem essa também. Então estamos assim muito internacionais, já que a gente está em Barcelona, Portugal e Itapetininga, né, minha gente? Agradeço muito. A gente se fala sempre, agora estamos amigos para a vida, e eu fecho com uma frase que também estava na rede social de vocês, de Lao Tse. Conhecer os outros é inteligência, conhecer a si próprio é sabedoria. E assim a gente fica... Uau. Exato. Que sejamos sábios cada vez mais. Muito obrigada, gente. Até mais. Obrigado pelo convite. Obrigado a você que ficou até agora assistindo a gente. Muito obrigada. E essa live estará também. Segue no grupo e depois a gente coloca também no YouTube da Importe. Ok? Gente, combinado. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau para todos que ficaram até agora. Tchau, tchau. Todos. Tchau, tchau.